Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Regina. Oi, tudo bom? Tudo bem. Graças a Deus. Estamos aqui esperando nosso horário. Então, quem que já chegou aí? A Érica, né? A Érica. Bem-vinda, Érica. Oi, Aglaé. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Você tem criança na evangelização, né? Oi? Você Não tenho filhos. Na verdade, eu fiquei com dúvida, porque eu acho que quando eu abri a programação, que eu ampliei, né, que eu dei um zoom para eu ver tudo, eu acho que eu caí no mês de agosto, naquela linha que tem só no mês de agosto. Eu pensei que nós teríamos férias, e aí só iríamos retornar dia 1º de agosto. Por isso que a semana passada eu disse, tchau, até agosto. Mas aí depois, quando eu vi a colega perguntando, mas alguém no grupo falou que era agosto, aí quando eu voltei na programação, eu disse, gente, que loucura, começa em julho mesmo. Mas foi uma confusãozinha aí, só de ampliação. Mas eu não tenho não, filho, não tenho não. Eu achei bom que a gente não interrompeu, porque, assim, é tão bom a gente se encontrar todo sábado, né? E aí, se interrompe, parece que perde o embalo. Ainda mais a gente está em casa, né? A gente não tá. Quando a gente tem esse período de. Que se fosse o ano normal, né? Rolando. É porque eu acho que como eu li agosto, eu acho que eu gerei uma expectativa de passar 2 sábados tipo de férias, né? E aí, quando eu caí na real que não teríamos férias, eu acho que eu disse, ai, gente, eu queria férias. Mas não tem nada a ver, para mim é diferente, é exatamente isso, Júnior. Estou em casa, então é até uma programação de sábado à noite que eu gosto muito. Que Mas bom. tranquilo. É verdade. Tem, Mas, a confusão fui eu Olá. que gerei muito, mas peço até desculpa por isso. É porque quando a gente está. Boa noite. Quando a gente está no ano normal, né? As atividades acontecendo, acho que acaba que realmente a rotina pede, né? Umas férias. Mas a gente está meio que num ano de exceção, né? É tudo diferente. Verdade, em um ano normal pede muito, porque demanda outra coisa, né? Deslocamento. Você acaba tendo muito mais outras programações de ordem Exatamente. pessoal, né? E aqui não está tendo mesmo, está tudo tranquilo. Vocês estão bem? Tranquilo. Graças a Deus, tudo tranquilo. Não só esperar do nosso horário aí, gente, para começar. O povo costuma entrar exatamente no horário, então. Normalmente o Onofre é o primeiro a entrar, hoje ele não entrou. Será que ele não vem? vamos esperar. A Erika entrou. É. Ô, Júnior, Oi? deixa eu te perguntar. A apresentação sua aqui, ela está minimizada? Você coloca ela menor, não é isso? Oi, Milene. Como é que ela tá aparecendo para vocês como? Não, está parecendo legal. Eu queria saber, você aí, na hora que você insere ela, você minimiza, você diminui a tela dela, para ela poder caber, para você poder aparecer também? Não, na verdade, é porque que acontece? Na verdade, eu tenho dois monitores, eu tenho o notebook e eu tenho um outro monitor, que eu gosto de um monitor grande. Tá. Aí eu uso, eu conecto os dois, né? E aí eu coloco no meu notebook aqui, que eu tô olhando para você aqui agora, é o meu notebook, que é onde está a câmera, né? Que é onde está a tela onde eu estou aparecendo, e eu estou vendo a janela aqui do grupo, e na outra, no meu outro monitor, eu coloco a apresentação, né? Ah, beleza, cara. Eu vejo a apresentação, entendeu? Agora entendi. Eu vou te mandar uma foto aqui no grupo para você ver, pra você ter Não, noção. legal. Que quando eu estou em casa, eu gosto de ter dois monitores, assim, é melhor para trabalhar, né? Porque às vezes eu acho que o monitor
só do notebook, ele é pequeno. Sim, sim. Espertinho ele, né, Vilmar? É. Sim. Ô, Júnior, então Oi. você entra no link 2 vezes. Não, eu entro uma vez só, é o mesmo link. Eu até mandei no Compartilha o grupo, monitor. eu até mandei no grupo aí no WhatsApp, pra vocês verem, pra vocês terem a noção. É porque é como se eu tivesse, na verdade, 2 monitores, mas eles funcionam como se fossem um só, né? Eles ficam unidos. Então o mouse passa de um para outro. Aí eu jogo, eu divido. Aí é como se eu dividisse, é realmente como se eu dividisse a tela, como se eu pegasse uma janela e botasse na metade e outra janela na outra metade, entendeu? Entendi, João. Tá Enfim. compartilhando o monitor. Exatamente. Eu boto Então outro monitor que eu gosto em casa. então é por isso que você consegue continuar a apresentação e admitindo as pessoas na sala. Vai aparecendo, realmente vai aparecendo Isso. para mim. Por isso que com o Vilmar não dá certo. Eu até pesquisei aqui como faria para não ter que dar autorização. Eu teria que adicionar as pessoas antes, né? É porque acho que o pessoal não está como se fosse nos contatos dessa conta do Edge, né? Então eu teria que adicionar todas as pessoas, todo mundo tivesse adicionado, daria para fazer isso, entendeu? Todo mundo. Isso, perfeito. Então a pessoa entraria automaticamente. Mas eu acho que quem tem uma conta do G Suite também consegue entrar direto, enfim. Gente, já são 18h31, para que nós possamos ser pontuais aqui. Eu vou começar fazendo a leitura da nossa página inicial. Então, estou aqui com o livro Pão Nosso, tá? Eu normalmente abro uma página ao acaso aqui para a gente fazer a nossa leitura. Piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, capítulo 1, Timóteo, versículo 66. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele, em troca de ninharias, e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, é fazer o bem sem olhar a quem, né? Acho que é o que define melhor essa passagem aqui, né? Sem críticas, sem julgamentos. Vilmar, você pode fazer a prece para a gente, inicial? Por favor. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao Cristo de Deus. E mais uma vez, reunidos, vamos agradecer. Agradecer pela oportunidade do estudo, pela oportunidade
das nossas repetidas reencarnações. Agradecer pela família, pela saúde, pelas dificuldades que estamos atravessando. E agora pedir ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, que possam estar conosco, nos instruindo, para que possamos adquirir conhecimento e sabedoria. E assim, Mestre, te rogamos ainda por aqueles que não poderão comparecer a esta sala, que todos possam ser abençoados. E para finalizar, Senhor Jesus, rogamos a Ti a tua paz, que a tua serenidade, que a tua doçura permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, gente, boa noite. Então, novamente, bem-vindos aí ao nosso estudo. Apesar de não termos tido o nosso período de férias, né, tão esperado, a gente está começando agora como se já fosse o mês de agosto, né? O ano está passando rápido. Eu acho que esse primeiro semestre ele passou muito rápido, né? Acho que parece que foi ontem que a gente fez a nossa primeira reunião, assim, acho que no primeiro sábado, a gente se encontrou, na verdade, naquele primeiro sábado de estudo, fez aquela atividade de integração, depois já começou a quarentena, aí no primeiro sábado a gente não fez nada, né? A gente ainda estava se adaptando à situação, ao que nós iríamos fazer, e depois nós iniciamos, né? Então já, não sei se já completaram 4 meses aí desse período, mas já acho que são 3 meses e meio, 4 meses, enfim, que a gente... E passou muito rápido, né? Pelo menos para mim, eu acho que passou muito rápido. E daqui a pouco a gente está finalizando o ano, daqui a pouco vocês estão formando no EG, enfim, eu tenho certeza que pelo menos o ano de 2021 de vocês vai ser presencial, vai ser a primeira turma que vai ser formada, metade presencial, sempre presencial, né? Metade presencial, metade EAD. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema... Esse curso são 2 anos, é isso? São 3 anos, são 3 anos. O EG dura 3 anos, não é, Regina? São 3 anos, né? Acho que são 2,5. É que, gente, assim, desculpa, porque isso já mudou. Esse curso já teve 4 anos, já teve 3, ele já mudou algumas vezes, então eu não... Ele já foi muito longo, e aí tentaram diminuir para dar uma enxugada. Eu acho que são 2 anos e meio, então, né? Não são 2 anos, não são 2 anos e meio, a 3, não sei. Inclusive, esse curso do EG aqui já teve até prova. Lembra disso, Vilmar? Já teve até prova. Não era uma prova que reprovava, mas já teve uma avaliação formativa, digamos assim, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre... Vamos entrar no módulo 6 do nosso programa fundamental, tomo 1. E vamos falar sobre reencarnação. A reencarnação que, sempre que nós conversamos com qualquer pessoa que não seja espírita, as pessoas sempre relacionam o fato de sermos espíritas com acreditarmos em reencarnação. Então, eu acho que reencarnação é sempre um tópico ligado, né, a nós espíritas, né? Quando se pensa em qualquer religião, sempre tem palavras-chave ou conteúdos, né, que você vai ligar àquela religião, né? E no caso do espiritismo, eu vejo que a reencarnação é um tópico que sempre é relacionado, apesar de a reencarnação não ser exclusividade da doutrina espírita. Na verdade, o conceito de reencarnação, o que nós entendemos por reencarnação, já vem sendo debatido e trazido e falado há muitos milênios, por muitas civilizações diferentes. Então, quando na história mundial você tem civilizações em pontos diferentes do globo, em épocas diferentes, falando sobre a mesma coisa, então há de presumir-se que existe alguma coisa dentro desse contexto de reencarnação, né? Então, o nosso objetivo geral é possibilitar o entendimento da reencarnação sob a ótica da doutrina espírita. Então, a gente vai falar exclusivamente sobre não reencarnação no sentido macro, né?
mas num sentido aqui estrito senso. Como é que a doutrina espírita vê a reencarnação? Gente, vocês já me conhecem, eu disparo aqui, vou falando, mas, por favor, qualquer coisa, me interrompam, né? Eu tô aqui falando, mas eu tô vendo o chat, eu tô vendo tudo aqui. Podem falar, podem se manifestar, tá? Bom, então, na verdade, nós temos 6 roteiros nesse módulo 6, e hoje a gente vai falar sobre o roteiro número 1, que é o Fundamentos e Finalidade da Reencarnação. Mas nós temos aí praticamente aí, quase 2 meses, 1 mês e meio aqui falando sobre reencarnação, tá? O objetivo específico do nosso módulo de hoje são dois objetivos: refletir sobre a relação entre a reencarnação e a justiça divina e analisar as finalidades da reencarnação. Beleza? Então, esses são os nossos objetivos que a gente tem que atingir até o final da aula. Bom, eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta para vocês e queria ouvir as opiniões. E a questão é a seguinte: como pensar em justiça divina diante de tantas injustiças no mundo? E eu quero que vocês me respondam isso não sob a ótica, quer dizer, pode até ser, mas não precisa ser a luz da reencarnação, enfim. Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre isso. A gente acredita na doutrina espírita, num Deus justo e bom, e, ao mesmo tempo, nós observamos no mundo muitas desigualdades, muitas injustiças, e aqui eu digo injustiças dentro do discurso da sociedade, né? As pessoas não fazem essa análise sobre o viés espírita, fazem sobre o viés sociológico. Então, como pensar em justiça divina diante de tantas injustiças no mundo? Posso falar, Érica? Por favor. Eu entendo, pelo que a gente já estudou até aqui, que a reencarnação ela é justamente uma prova da justiça divina, porque a gente tem a oportunidade de rever o que a gente fez no passado. E essa injustiça, que talvez a gente entenda enquanto encarnados, não pode ser que ela seja justamente o motor para que seja realizada a justiça nessa vida, né? Não sei se eu falei bem, mas, tipo assim, se hoje eu sou uma pessoa abonada e não compartilho com o outro, esse meu aprendizado de compartilhar, ela vai vir numa outra oportunidade de encarnação, e nessa oportunidade eu vou precisar de alguém que tenha essa compaixão comigo, né? Então eu vejo assim, que uma coisa encaixa muito bem na outra. A justiça divina, Deus nos dá a possibilidade de vivermos de novo para sermos melhores. Legal o seu ponto de vista. Mas eu quero ouvir outras pessoas também. Fala comigo, gente. Opinem. Oi. Olá. Tudo bem? Então, só complementando a Érica com relação à injustiça. Eu acho que a injustiça parte dos homens. Então, não existe uma injustiça divina, né? Existe a justiça divina e essa injustiça do mundo exatamente parte da gente. Exatamente por sermos seres diferentes, e isso é a justiça divina, que nos faz diferentes exatamente porque cada um atinge seu ponto espiritual mais elevado, de superioridade, por conta do caminho que você mesmo trilhou e traçou para você. Legal. Então, essas injustiças, entre aspas, do mundo aí, são injustiças causadas pelo nível evolutivo do homem, do espírito que habita aqui o planeta, né? Isso mesmo, exatamente. Então, legal. Então, outro ponto de vista aí. Legal esse ponto de vista, porque, quer dizer, a injustiça não é de Deus, a injustiça é dos homens.
Deus em si é justo, né? Mas é interessante, e eu acho legal fazer essa análise, como a espiritualidade, ela aproveita um contexto de caos, de desigualdade, para realizar a justiça de Deus. Interessante isso, né? Porque a espiritualidade, por exemplo, alguém precisa, quer dizer, digamos que determinado cidadão esteja no planejamento dele que ele tem que ter uma morte violenta. Poxa, mas eu não posso obrigar ninguém a matar ninguém, né? Ou a cometer um crime, ou a ter uma atitude impensada para que alguém morra violentamente. Mas a gente sabe que vivemos num mundo onde esse tipo de situação acontece pelas características do homem. Então, a espiritualidade aproveita entre aspas, aí, eu gosto muito de dizer assim, une útil ao agradável, não é bem agradável, mas as necessidades do espírito se utilizando do contexto social. Né? Porque, naturalmente, num ambiente, num planeta mais evoluído, com espíritos mais evoluídos, não vai existir um contexto para que isso aconteça. E aqueles espíritos também já vão ter passado por essa fase de passarem por esse tipo de situação. Né? Mas eu queria ouvir mais vocês, gente. Outras opiniões aí. Como pensar em justiça divina diante de tantas injustiças no mundo? Ô, Júnior. Oi. Você me chamou a atenção da outra vez que eu entrei caladinho, então não vou decepcioná-lo dessa vez, não. Eu não vou saber me lembrar em que livro eu vi essa citação, mas Emmanuel fala que muitos são injustiçados. Há muita injustiça no mundo, mas poucos injustiçados, mas ninguém injustiçado, né? Justamente porque, como bem colocou a Etienne agora há pouco, somos vítimas de injustiças que o mundo nos bota à prova. Todavia, como você bem colocou, a gente está aproveitando desse instrumento divino para saldar nossos débitos, né, nossas dívidas. Então, eu lembro que você falou agora há pouco, né, em questão de tá no plano encarnatório, morrer de forma violenta. Eu me lembro do livro Sexo e Destino, onde a personagem principal, também não vou me recordar o nome, ela foi atropelada, né, e morreu, entrou em coma, e né, no momento do coma foi onde ela conseguiu, né, ter uma reconciliação com seu pai, né? Então, a gente acaba tendo muito materialismo na hora de avaliar essas injustiças, mas quando você vai adquirindo um pouco mais de maturidade espiritual, né, e aí eu estou falando de espiritualidade mesmo, você passa a refletir por outras óticas, né, começa a avaliar as coisas por outros pontos de vista. Então, você acaba entendendo que tudo isso que acontece no teu dia a dia é para te tornar livre daquilo que te prende nesse momento nesse momento evolutivo, né? Então, eu penso que a justiça divina, ela usa ela ajuda os homens através dos homens, né? Dá oportunidade daqueles que estão cometendo a injustiça de não cometerem a injustiça. Então, se a gente tem a oportunidade de praticar o bem e abre mão de praticar esse bem, a gente está sendo injusto com o próximo e conosco mesmo, né? Então, como os espíritos falam, né? O fato de você não fazer nada já por si só o mal, né? Então, não sei legal, legal. Não, você falou otimamente, falou muito bem, exatamente isso. E é interessante como Deus, a espiritualidade superior, se aproveita das deficiências do nosso nível evolutivo para nos fazer crescer. É exatamente isso que você colocou aí pra gente, né? Mas quem a gente quer falar? Que quer contribuir também? Mas eu não sei se eu concordo completamente com o início da fala do Marcos, porque ele falou que nós somos vítimas. Eu acho que será se nós somos vítimas ou nós somos promotores de injustiças? Porque eu acho esse assunto extremamente delicado, de como se deve trabalhar isso, porque a gente tem um grande risco a gente incorre no grande risco de acreditar que a pessoa é pobre porque ela fez esse do plano encarnatório,
e por conta disso, não pensar e não trabalhar medidas do ponto de vista humano e social para que essa desigualdade seja reduzida. Porque quando você faz análise das desigualdades, por exemplo, o Brasil é um país extremamente desigual em todos os aspectos. Então, será se nós devemos acreditar que hoje, trazendo para a nossa realidade agora da pandemia da Covid-19, será se nós devemos acreditar mesmo que as pessoas que hoje estão morrendo, que são do perfil negras e que vivem nas periferias dos grandes centros urbanos, porque é lá que está se aumentando a mortalidade pela pandemia da Covid, será se a gente tem mesmo que acreditar que um Deus justo iria permitir que só essa população morresse? Então, eu acho assim, como pensar isso, essa justiça divina, à luz de tanta desigualdade e de tanta injustiça? Porque se a gente começa a pensar isso, eu aqui do meu lugar, e me colocando no meu lugar de conforto, pensando, eu me considero, dentro do contexto que nós estamos vivendo, eu sou uma pessoa muito privilegiada. E eu agradeço todos os dias por isso. Mas, ao mesmo tempo, para mim é extremamente incômodo eu saber que eu tenho uma casa, comida, e que tem pessoas que estão contraindo coronavírus porque elas precisam ir para a vida trabalhar. Então, assim, que justiça? De que justiça nós estamos falando, de fato? Então, eu acho que nós não somos vítimas. Eu acho que nós não podemos nos colocar nas condições que nós somos vítimas dessa injustiça. Nós somos promotores da injustiça. Nós, a forma de organização da nossa organização social é hoje uma organização social promotora da injustiça. Então, como é que nós vamos pensar enquanto pessoas que defendem o espiritismo, que defendem toda essa filosofia de reencarnatória e, de fato, sermos promotores de justiça? Porque eu acho que, ao invés da gente se colocar como pessoas vítimas, nós temos que nos colocar como pessoas promotoras de justiça, mas que nós podemos, para o nosso processo evolutivo, nós temos que começar a pensar, a discutir como nós devemos nos tornar seres sociais promotores de justiça, promotores da redução da desigualdade social, promotores de todas essas questões. Então, eu não sei, provavelmente Deus é justo, sem dúvida, ele é justo. Agora, a gente tem que ter muito cuidado quando for defender essa teoria do Deus justo, mas que você nasceu pobre e você nasceu em condições ruins, porque isso está no seu plano evolutivo e você vai morrer disso, porque você precisava disso para evoluir. Então, para mim, isso é muito angustiante e, honestamente, eu não tenho resposta para isso. Agora, na verdade... Eu vou ser racional e à luz da minha racionalidade do mundo que eu estou inserida, isso para mim é contraditório, extremamente contraditório. Agora, a fala do Marcos, assim, eu entendo, a minha análise é, primeira, nós somos vítimas de nós mesmos, tá? Porque nós somos vítimas das nossas escolhas. Então, hoje nós somos herdeiros do nosso presente, é o que nós herdamos das nossas atitudes do passado. Quando a gente fala de justiça divina, e a gente fala, por exemplo, como você citou, de um grupo social, isso é um fato, né? As estatísticas mostram que as pessoas que mais morrem são da população negra, né? São das periferias. Ok, tranquilo. Agora, a doutrina espírita, em nenhum momento, ela é determinista. Não acreditamos em destino. Não é porque você nasceu pobre que você vai continuar pobre como uma penitência para o resto da sua encarnação. Porque o espírito ele é dotado de livre-arbítrio. Então não significa que você vai ter uma vida de azar. Porque, não, eu tenho que ser pobre e não vou conseguir nada, porque eu tenho que passar por isso. Não, não é essa forma que a doutrina espírita encara isso. Mas é fato que nós somos colocados em contextos, primeiro, contextos que nós vamos dar conta, né? Deus não nos dá provas maiores do que nós possamos sustentar. Então, existe algo chamado planejamento reencarnatório. Então, eu tenho lá o José Vilmar na espiritualidade, e ele tem determinados atributos a serem desenvolvidos. Então, eu acredito que esses atributos possam ser desenvolvidos dentro de um ambiente de periferia,
onde ele vai ser negro e ele talvez tenha que desenvolver a humildade e talvez ele tenha que desenvolver ser menos orgulhoso, então ele vai ter que ser negro, porque o negro passa por humilhações, o negro passa por preconceito, então talvez ele precise passar por aquilo porque vai ser importante para o desenvolvimento dele espiritual. Agora, não significa que a sociedade não vai evoluir. Então a gente tem dentro do planeta Terra espíritos imperfeitos. Então o planeta Terra ele é o reflexo dos espíritos que habitam, são espíritos onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. Então, nós somos um reflexo disso. Mas o planeta evolui, a sociedade evolui, e é exatamente esse o momento que nós estamos passando aqui na Terra. Nós estamos passando, e a gente está falando isso aí, quer dizer, a doutrina está falando isso aí desde os meados aí do século XX, sobre a transição planetária, quer dizer, o planeta está evoluindo, e aqueles espíritos que não acompanharem esse processo, eles não irão permanecer no planeta Terra, irão para um planeta de condições adequadas ao seu nível evolutivo. Então, a doutrina espírita, em nenhum momento, ela prega ou diz que a sociedade não vai ter que evoluir e vai ter que combater, sim, situações que atentam contra os direitos humanos, situações de preconceito, situações de agressão, de violência, enfim, tudo isso vai ser combatido, porque nós somos uma doutrina de amor, nós somos uma doutrina de carinho, de respeito, de amor ao próximo. Então, tudo que atenta contra o amor ao próximo vai ser, sim, combatido, né? Então, eu não vejo contradição alguma na permissão de Deus de que situações de injustiça aconteçam, porque ele nos concedeu livre-arbítrio. Então, se nós, espíritos aqui, queremos que o nosso orgulho, o nosso egoísmo fazem com que situações de injustiça aconteçam no mundo, é porque nós temos livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, Deus também não permite que estacionemos nessa condição por muito tempo. Então, por isso que nós estamos chegando num ponto agora que eu chamo de um ponto de inflexão, né? Quer dizer, aqueles que não ultrapassarem, não atingirem um determinado padrão de comportamento, de moral e de intelectualidade, não vão permanecer aqui na Terra. Então, assim, eu não vejo contradição alguma entre a permissão de Deus para que esse tipo de coisa aconteça, porque, ao mesmo tempo, ele nos dá livre-arbítrio. Então, espíritos, vocês têm opção, vocês têm a vontade, vocês têm o pensamento, vocês têm o desejo para crescerem e para mudar a condição social. E tudo acontece de forma harmônica, porque, até como eu falei anteriormente, num planeta onde não existe mais homicídio, a espiritualidade ela não vai ter como prever uma morte violenta de homicídio para uma pessoa, porque não é um minority report, ela não vai obrigar alguém a matar para que alguém morra por homicídio. Então, e até porque naquele momento os espíritos que habitam aquele planeta já não mais precisarão passar por aquilo, porque já estão no outro nível. Então, eu particularmente, dentro do que foi falado, dentro da doutrina, eu assim, não vejo contradição nisso. Não sei se ficou claro o que eu quis colocar e abro aí para quem quiser complementar o que eu falei, porque realmente eu acredito que está tudo dentro de um contexto de livre-arbítrio, de amor e de justiça de Deus, né, que essas situações ocorram, porque as situações de injustiça no mundo vão alavancar, sim, a nossa evolução. E o espírito, ele não tem sexo, o espírito, ele não tem cor, o espírito, ele não tem gênero. Então, a espiritualidade vai se aproveitar, sim, de uma condição pior que o negro vive na sociedade, para que talvez um determinado espírito tenha que passar por aquela situação. Mas isso não significa que também que a sociedade não tenha que atuar proativamente para que aquilo não exista mais. Jônia. Sim, sim. Eu queria só fazer aqui Existe dentro da literatura espírita algumas palavras que a gente precisa compreender. Uma delas é punição. Aqui a gente está dentro da literatura espírita e também de outras literaturas religiosas, a punição. Também a questão da vítima, né?
tanto a punição como a vítima, a gente precisa compreender que, do seguinte sentido, a punição é o resultado de escolhas, de equívoco que nós fazemos. Então, essa palavra punição, a gente pode olhar para ela e dizer assim, punição não, justiça divina. Vítima, não existe vítima, né? Pessoas, a palavra vítima também, ela é o resultado justamente dessa lei de causa e efeito. Eu cometo equívoco, muitos equívocos, desencarno, vou para o plano espiritual, faço o meu planejamento e retorno. De acordo com as escolhas que eu fiz, se eu for um espírito de um porte médio, eu posso até conversar com os benfeitores espirituais, aonde vou querer nascer, qual a minha condição financeira, a minha cor, tá? Então, igual você falou aí, o livre-arbítrio nosso é que determina os sofrimentos, ou seja, as provas ou expiações que o espírito precisa passar. Ele precisa... mas todo mundo precisa sofrer para evoluir? Não. O sofrimento, as expiações e as provas sempre serão consequência das nossas escolhas. Então, não existe um Deus que pune, né? O Antigo Testamento está cheio de citações que Deus pune, né? Deus não pune ninguém, né? Deus permite, sim, que a sua justiça se exerça plenamente. E, muitas vezes, damos uma interpretação desse exercício pleno da justiça divina como punição e como sendo vítimas de alguma coisa. Não somos vítimas de nada. Vamos ser, igual você falou, de nós próprios. Nós somos vítimas de quem? As nossas escolhas. Se fizermos escolhas boas, seremos beneficiados, seremos felizes. Se fizermos escolhas erradas, teremos sofrimento, não como punição, mas como o quê? O exercício pleno da justiça divina. Obrigado. Queria fazer mais uma colocação também, João, se me permitir. Regina, desculpa, acho que você vai querer falar também, né? Claro, por favor. Bem rapidamente, que tem 2 pontos que são relevantes que eu gostaria de reforçar, é que somos vítimas das nossas escolhas do passado, muitas das vezes do passado próximo, dessa mesma vida, né? Então, os próprios espíritos falam que a maioria do nosso sofrimento vem dessa própria encarnação, da encarnação que a gente está passando. E outro ponto que é importante também colocar é que, às vezes, a gente, né, que se considera, do ponto de vista material, privilegiado, talvez sejamos os maiores devedores, né? Porque viemos numa condição diferenciada para fazer o bom uso dela, né, como a Glé colocou aí, e ajudar na transformação da sociedade. E muitas das vezes nos vemos só como privilegiados, temos lá nosso olhar de compaixão, mas não fazemos o que Pedro, o que Paulo, o que Maria de Madalena fez, né? Que é fazer a conversão, mudar nossos valores e no dia a dia fazer o trabalho. Então, vários livros espíritas falam que o desafio maior é quando você vem rico, branquinho, do olho azul, do que quando você vem, né, numa condição mais humilde, porque as necessidades são inferiores, né? Você já está livre de algumas coisas. Obrigado, Marcos. Mais alguém quer falar? Regina, quer falar? Rapidinho. É só para lembrar que, como o Marcos disse, está até no Evangelho, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, tem uma comparação bem simples, que a gente colhe o que plantou. Então, quando a gente planta espinho, o espinho é meu, é de quem plantou. Né? É intransferível a consequência das nossas escolhas. E que a gente, como o Vilmar falou, existe esse planejamento reencarnatório, e como o Marcos falou, esse planejamento vem também como causa de dor e sofrimento, a riqueza, a beleza, o poder, tudo isso
pode, às vezes, trazer mais dor do que a diferença de cor, de situação econômica. E o único detalhe ainda que eu queria dizer é que, para que aconteça o resultado das nossas escolhas, não tem necessidade, não há necessidade que outra pessoa cometa, provoque o motivo do resgate, do motivo daquela colheita espinhosa. Essa colheita espinhosa vai acontecer independente de outra pessoa ter outro espírito, outro ser, outra criatura de Deus, ter que se endividar para poder cumprir a dívida, para poder resgatar a dívida daquele que está com aquela programação de passar por aquilo. Então, acho que a gente pode continuar conversando e trocando ideias, se ainda ficou alguma dúvida. Beleza. Gente, mas assim, claro, é natural, a gente, né, o mundo é tão complexo e tem muitas coisas que às vezes a gente ainda não consegue, não está tentando conectar, né? A gente está tentando fazer o link para tentar entender essas questões, mas a gente, qualquer coisa, vamos conversando mais, vamos colocando mais. Mas vamos lá. Bom, então, colocadas essas questões aí sobre essa questão inicial, eu queria primeiro ler o conceito aqui de reencarnação, que está aqui na obra Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, de Allan Kardec, né? Então, ele traz um conceito aqui de reencarnação, né? É a volta do espírito à vida corporal. A reencarnação pode ocorrer imediatamente depois da morte ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece errante. Então, às vezes a gente fala, fulano, o espírito tal está na erraticidade. Pode ocorrer nesta terra ou em outras esferas, mas sempre no corpo humano, jamais no de um animal. A reencarnação ela é progressiva ou estacionária. Só esse ponto que é interessante, né? Pode sempre no corpo humano e jamais no de um animal. A gente falou sobre isso quando conversamos sobre a evolução, né, das espécies. E o princípio inteligente e depois se individualizando em espírito. A reencarnação ela é progressiva ou estacionária, quer dizer, o espírito ele nunca vai regredir, ele pode estacionar, né, pode parar ali na sua evolução ou vai caminhar. Em suas novas existências corporais, o espírito, isto é, de senhor pode tornar-se servo, de príncipe, artífice, de rico, miserável, mas progredindo sempre em ciência e moralidade. Assim, o celerado pode tornar-se homem de bem, mas o homem de bem não pode tornar-se celerado. Bom, então eu queria colocar aqui esse conceito antes da gente avançar para a gente entender do que a gente está falando, tá? Você vai encontrar também no Evangelho a diferenciação entre reencarnação e ressurreição, né? A doutrina espírita ela não acredita em ressurreição, quer dizer, o espírito, quer dizer, encarnado, o corpo morrer e aquele corpo voltar a viver, né? Isso aí, a doutrina espírita não acredita na ressurreição. Nós acreditamos na reencarnação. Então, o meu espírito vai se desligar daquele corpo que morreu e vai ser ligado em um novo corpo, mas é o mesmo espírito, né? Então, ele nunca vai voltar no mesmo corpo. É importante a gente colocar essa questão. Bom, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Bom, então nós, espíritos, somos criados em um determinado momento, que eu não sei dizer para vocês qual é esse momento, cada um tem o seu momento, né? Não sei se todos nós aqui fomos criados no mesmo momento, momentos diferentes, se eu estou na minha 10ª encarnação, ou se eu estou na minha 20ª, ou se eu estou na minha 100ª, não sei. Mas somos criados simples e ignorantes, tábulas rasas. Então, estamos começando ali simples, ignorantes, tábulas rasas, e começando a escrever a nossa história. Todas essas nossas vivências vão ficar registradas ali no nosso perispírito, né? Claro que no momento a cada nova encarnação, nós somos abençoados aí com o véu do esquecimento, mas não significa que
essas vivências anteriores foram apagadas. Elas estão ali, latentes, inconscientes. Tá? E o objetivo é chegarmos à perfeição moral e intelectual. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Normalmente, o espírito ele encarna como missão quando ele já é um espírito evoluído, já é um espírito de luz. Então, nós temos diversos exemplos aí de espíritos que tinham uma missão bem definida, né? Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Madre Teresa, enfim. Bom, e outros que vão vir como expiação, que é o nosso caso aqui, né? Espíritos imperfeitos na nossa caminhada, que estamos, até como o Marcos falou para a gente, né? Eu posso estar expiando situações até de um passado bem próximo, até dessa encarnação mesmo, ou de uma encarnação anterior. Né? Não necessariamente a primeira anterior, pode ser de outras anteriores, podem ser situações que se prolongam por encarnações, porque não foram resolvidas. Então, o fato de eu e Vilmar termos tido um problema numa encarnação anterior, não significa que na próxima encarnação que ele vir com meu pai, que a gente vai se resolver. Pode ser que a gente continue se degladiando, né, Vilmar? Pode ser que a gente continue brigando. E isso se prolongue por algumas encarnações e possa piorar, né? Ou não. O objetivo não é isso. O objetivo é sempre que as coisas possam se resolver, né? Bom, a encarnação ela tem ainda outra finalidade, é de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, considerando que todos nós somos deuses, nós temos essa chama divina, nós somos co-criadores da criação de Deus, nós temos que estar em condições de fazer a nossa parte. Né? Mas eu preciso ser espírito evoluído de luz para cumprir com a minha parte na obra da criação? Não. Então, o Vilmar e a Regina estão o tempo todo aí chamando vocês para cumprirem com a parte de vocês na obra da criação, ajudando a ASFA, né? Mas não precisa ser somente por intermédio da ASFA. A gente tem várias formas de cumprir a nossa parte na obra da criação e principalmente começando pelo nosso próximo mais próximo, que é a nossa família, né? Até estava ouvindo uma palestra do Haroldo esses dias e ele estava falando, né, como que incrivelmente as pessoas que nós mais machucamos são aquelas com as quais a gente tem mais intimidade, né? E ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que é conviver é machucar-se. E dentro do nosso contexto aqui de espíritos imperfeitos, isso é muito real, né? Porque a gente está convivendo com pessoas que são orgulhosas, que são vaidosas, e normalmente a gente trata muito melhor aquelas pessoas com as quais a gente não tem intimidade, né, com muito mais respeito, e aquelas que estão muito próximas da gente, que são muito íntimas, são as que a gente dá mais patadinha, né? São aquelas que a gente mais cutuca. Mas, enfim, as oportunidades de cumprirmos a nossa parte na obra da criação se apresentam diuturnamente. Aí a gente vai aqui para a pergunta 133 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, eles têm necessidade de encarnação? E aí os espíritos respondem, todos são criados simples e ignorantes. Vamos lá, somos tábulas rasas. E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, quando nós fomos criados simples e ignorantes e tivemos as nossas primeiras experiências em mundos primitivos, naturalmente que nós éramos muito mais instinto do que inteligência. E na medida que vamos vivendo, convivendo, evoluindo, crescendo, né? Eu comecei aqui como um caçador e coletor aqui no mundo primitivo. E eu percebi que nas noites que eu preciso sair para caçar, se eu conseguir ter uma tocha de fogo, os animais vão me respeitar. Eles vão ter medo de mim. Isso é crescimento intelectual. Isso é desenvolvimento intelectual, que o espírito vai desenvolvendo por meio das experiências. Então, teve um dia que ele foi caçar e que ele se sentia, que podia acontecer qualquer coisa. Até que, descobrimos o fogo. Caramba, o fogo pode ser usado não só para cozinhar, para me aquecer, mas eu posso usar também para me proteger, para a minha própria segurança, né? Porque um animal não vai me atacar
se eu tiver com uma tocha. Então, como isso aconteceu? Pelas experiências. Com certeza, antes desse primeiro que carregou o fogo para se defender, alguns foram comidos, né? Aconteceu, faz parte do processo. Alguns foram atacados e não sobreviveram, mas pelas experiências nós fomos desenvolvendo. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, algo que nós falamos muito na doutrina é a questão do mérito. Olha que interessante na resposta deles. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Então, sem suor, sem disciplina, e quando eu falo suor, não quer dizer que eu tenho que estar trabalhando 24 horas por dia, até porque tem a lei do repouso, tem a lei do trabalho, né? Mas quando eu estou falando das lutas, do suor, eu estou falando também da convivência, eu estou falando também das dificuldades no trabalho, na vida social, enfim, tudo isso está dentro desse contexto. Tá? E aí a pergunta 133A, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isto não os isenta das penas da vida corporal? Só antes de entrar nessa questão, eu queria complementar a pergunta anterior, porque até se a Regina e o Vilmar puderem falar a fonte, porque eu não sei. Isso eu ouvi em algum momento, em alguma palestra, né? Eu não sei se isso é fofoca espírita ou se isso está documentado. Mas dizem os relatos que Jesus teve mais ou menos uma evolução quase que em linha reta, né? Que ele conseguiu atingir o progresso mais rapidamente. E analisando... Livro dos Espíritos, Júnior. Livro dos Espíritos? Fala isso? O Consolador também fala. O Consolador também fala. Então, Jesus teve uma subida... Eu não lembro qual é a pergunta. Enfim, depois vocês acharem a pergunta para mim, Marcos, seria legal se a gente pudesse colocar. Mas Jesus teve essa trajetória mais ou menos em linha reta, não significa que nós também não temos a obrigatoriedade, porque nós temos livre-arbítrio, mas ele escolheu o livre-arbítrio dele de não, eu quero evoluir mais rápido. Né? Não significa que ele não errou, não significa que ele não cometeu equívocos, mas significa que ele caminhou rapidamente. Então, isso mostra que a nossa caminhada rumo à evolução, ela não você não tem um padrão de tempo que a gente possa dizer assim, quanto tempo eu vou demorar para atingir a perfeição. Isso depende. Porque Deus nos concede o livre-arbítrio. Então, nós temos a possibilidade de fazer as nossas escolhas. Talvez tenham experiências que sejam negativas, mas que ainda nos comprazem. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que sabem que o uso de determinadas substâncias, droga, sei lá, o cara vai cheirar cocaína, ele sabe que aquilo vai causar vários danos para o corpo, para a mente e tal, ele tem consciência, né? Mas aquilo ainda o compraz fisicamente, e ele escolhe permanecer naquilo. Então, existem diversas práticas no mundo, né, que não são saudáveis, que a gente sabe que somente nos atrasam, mas que ainda nos dão prazer, porque nós somos muito ligados ainda à matéria, nós somos muito ligados ainda às paixões. Então, pode ser que o espírito escolha estacionar. Como ele pode escolher, não, eu não quero essas experiências negativas, eu quero avançar mais rápido. Mas aí, vamos voltar para a pergunta aqui. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem se isto não os isenta das penas da vida corporal? Então, quer dizer, a gente sabe que eu posso passar aqui por expiações e provas, né, mas o fato de eu estar seguindo um caminho em linha reta não significa que eu esteja isento de provas, né? Porque as provas, elas são colocadas no nosso caminho para alavancar o nosso crescimento e para verificar se realmente angariamos aquele atributo. O atributo paciência. Então, determinada pessoa, uma mulher vai casar com um marido bem chato, que ela vai ter que ter muita paciência para desenvolver esse atributo. E ela aguentou lá, com muita força, a vida toda, aquele marido chato, reclama de tudo.
Ela aguentou lá, sustentou, né? Amava muito, tudo mais e tal. E ela lá, pô, isso é uma prova? Foi uma prova também, claro. Quando a gente conviver com pessoas difíceis também são provações, né? E a nossa capacidade de sustentar essa convivência de uma forma amorosa e com respeito, com compaixão, também é uma forma de mostrar que nós desenvolvemos determinado atributo, né? Então, chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quer dizer, então, aquelas provas e expiações que eu passo, elas são proporcionais às minhas necessidades, aquilo que eu tenho que desenvolver. E em que momento isso é visto? Muitas vezes isso é visto, quer dizer, em geral isso é visto, no momento do planejamento reencarnatório. Então, quando o espírito ainda está na espiritualidade, é realizado o planejamento de vida. Da mesma forma que você quer abrir uma empresa, e aí você vai fazer um curso, certo é o quê? Eu vou fazer um curso no Sebrae de como ser um bom gestor na minha empresa, e eu vou realizar uma pesquisa de mercado e vou fazer um planejamento estratégico da minha empresa. Esse planejamento estratégico, essa é a recomendação dos especialistas, né? Você tem que ter um planejamento. Em geral, quando você não faz um planejamento, você não faz uma pesquisa, as estatísticas mostram que, sei lá, 70%, 80% dessas empresas vão falir. E aquelas que têm um planejamento, elas têm uma maior probabilidade de serem bem-sucedidas. Porque elas estudaram, eu vou abrir a minha loja aqui em Águas Claras, vou abrir um pet shop porque tem muita gente que tem cachorro e não tem tantos pet shops, eu vou abrir aqui um ponto bom. Então, eu fiz toda uma análise, isso faz parte do meu planejamento. Beleza. Garante que a minha empresa vai ser bem-sucedida? Não garante, mas aumenta a probabilidade. Da mesma forma, o espírito José Vilmar está aqui na espiritualidade. Ô, Vilmar, tu aprontou aqui nessa tua última encarnação, hein? Pô, pelo amor de Deus. Fez e aconteceu. Mas Deus é misericordioso. Estamos aqui te concedendo uma nova oportunidade. E você precisa aqui desenvolver esses atributos XYZ. Então, você vai nascer... Onde é que você nasceu, Vilmar? Ceará. Nasceu no Ceará. Era a vida difícil ou a vida fácil lá? Difícil, muito difícil. Difícil, muito difícil. Vida difícil. Nasceu no Ceará, vida difícil, depois veio para Brasília, depois virou servidor público, né? Enfim, foi da igreja, saiu da igreja, fez teologia, e estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje. Mas, naturalmente, para que o Vilmar estivesse hoje aqui numa situação melhor, bem-sucedido, é porque, naturalmente, aquele planejamento, e muitas das vezes ele mesmo participou, foi bem feito. Garante, ele poderia, num determinado momento, ter feito outras escolhas? Poderia. Mas não, né? Então tá aí exemplo que alavancou a sua encarnação. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, eu vou passar pelas provas e expiações necessárias de acordo com quem eu sou, né? De acordo com as minhas características. Por isso que eu vou ter desigualdade de provas, né? E o que alguns chamam de injustiça, né? Mas que para o espírito, se ele está passando por aquilo, nada mais justo. Ele está somente sofrendo a lei de causa e efeito. Tá? Júnior. Oi, diga. Conforme a Regina falou, questão 243 do livro do Consolador. Só que então não é livro dos espíritos, não é livro dos espíritos, é Consolador. Não, no livro dos espíritos tem uma citação sobre isso também, que eu estou procurando. É que no livro dos espíritos acho que fala que ele foi o espírito mais perfeito que passou na Terra, mas eu não me lembro assim, de falar da caminhada dele. O que fala mais ou menos assim, Jesus, o espírito escolhido, eu lembro muito bem dessa colocação, não lembro qual questão, porque quando eu estava fazendo o estudo do livro dos espíritos, eu questionei, mas, pô, Jesus foi escolhido, então ele é privilegiado? Uhum. Né? Então, assim, a resposta que tem na questão 243 aqui, ela vai de encontro ao que fala o livro dos Espíritos. Jesus, ele evoluiu em linha reta quando esteve na Terra, né? Em linha reta para Deus, né?
Não que ele estivesse passando por provas e expiações, mas é um modelo a ser seguido, né? E lá nessa questão, quando eu levantei essa hipótese lá, né? Porque aí veio aquela questão, mas ele foi merecido, então, porque teve o privilégio. Jesus passou por tudo que a gente passou, só que há bilhões de anos atrás, né? Ele passou por todas as agruras que a gente passou também, mas ele evoluiu de uma forma um pouco mais rápida do que nós, porque ele foi entendendo, ele foi aceitando, ele foi menos rebelde do que a maioria de nós. Mas ele passou por, ele errou, ele caiu, ele falhou como nós falhamos. Não na Terra, não na Terra. E outras experiências. Em outras, Maracozê. inclusive, o que os espíritos falam é que onde ele encarnou, ele viveu a evolução dele, nem existe mais esse sistema solar. Diga, Vilmar. Já vai falar alguma coisa? Perfeito. Essa questão do processo evolutivo de Jesus, ele foi lá na casa que eu ajudo, lá no André Luiz, ele levantou essa questão e teve muitas polêmicas e houve até divergência entre os espíritos, por falta de uma compreensão maior do texto aqui do Emmanuel, né? Nós amamos Jesus, né? Sabemos que ele é o modelo e guia do orbe terrestre, né? Mas eu acompanho aí o raciocínio do Marcos e também, mas muitos amigos meus espíritas, eles divergem completamente da minha maneira de pensar. Fazendo um pouco da história, antes de fazer uma matéria na faculdade chamada Jesus Histórico, eu tinha grande dificuldade de compreender Jesus, né? Eu li a Bíblia assim, mas não. Quando eu fiz essa matéria, Jesus Histórico, que vai dizer que Jesus assume toda a condição humana quando ele reencarna na Terra. Apesar de ser um espírito evoluído, um espírito modelo, mas ao encarnar, ele assumiu a condição humana da questão da dor no Calvário, dos costumes que ele era judeu, né? Ele vai se emocionar, ele vai chorar, ele vai ter aquele lance dele lá no templo, ele vai amaldiçoar a figueira. Então, ele repete, tá, todas as ações do homem daquela época, do homem encarnado. Tá? E na questão 243 aqui, o Emmanuel vai dizer o seguinte, que ele assumiu essa evolução reta, durante a criação do planeta Terra. Então, desde os primórdios, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus se manteve em linha reta para nós aqui. Mas eu defendo, essa é uma teoria minha, gente, não tem nada a ver com doutrina espírita, para vocês depois não dizer por aí, a doutrina espírita é isso e aquilo, não. Eu defendo que Jesus, ele como espírito, foi criado simples e ignorante e passou por todos os processos que nós passamos hoje. Com certeza. Ok? Obrigado. Ele passou por todos os processos e ele fez melhores escolhas. Detalhes, aí eu acho que a gente não tem como entrar. Ele fez melhores escolhas e caminhou mais rápido. É o que está dizendo aqui o Emmanuel. Bom, então, vamos lá. A lógica da reencarnação. Então, admitida a existência da alma, se não há reencarnação, não há mais que uma existência corporal para cada criatura. Mas se eu não reencarno, eu só tenho uma vida. O seguinte está divagando aqui. Se a existência corporal é única, então a alma de cada criatura foi criada no nascimento. Caso contrário, a alma já existia. Então, ele dá outra hipótese aqui, né? A alma foi criada para aquela vida, mas naquele momento anterior ela ficou na erraticidade. O que ela estava fazendo? Se ela existia, qual era a situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Sua individualidade era progressiva ou estacionária? Qual a situação dela a tomar o corpo? Admitindo que a alma foi criada com o corpo ao nascer e que ela é responsável pelas ações da criatura, então como seriam explicadas as seguintes indagações?
Porque a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. Então, a gente tem, né, acredito que todos nós tenhamos relatos, experiências de pessoas próximas que, né, tiveram uma educação X e apresentam outras ideias, né? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida. Pô, então, né, Beethoven, vários relatos aí de espíritos de escola aí que desde criança já apresentavam habilidades, né, super desenvolvidas, tocando piano, ou mexendo com computadores, ou com matemática. De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? Então, algumas... se ele nunca teve nenhuma vivência, como é que ele traz, né, ideias sobre vidas em outros planetas, ou sobre assuntos com os quais ele nunca travou contato? Teoricamente, né? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Porque algumas pessoas, independentemente da educação, são mais adiantadas que outras? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança qualquer e educarmos, enviando-a depois aos mais renomados colégios, faremos dela um Laplace ou um Newton? Como explicar esses dilemas? Ou as almas são iguais ao nascer ou não são? Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Os materialistas dirão que dependem do organismo, mas nesse caso, o homem não seria mais que uma máquina joguete da matéria, não teria responsabilidade dos seus atos, quer dizer, ele não teria mérito. Tudo poderia ser atribuído às suas imperfeições físicas. Então, sei lá, os materialistas podem dizer aqui que não, isso é genético, ele herdou isso da família, né? Na verdade, o fato de um espírito que tem uma inteligência muito grande ser filho de outro ser filho naquela encarnação de outro espírito muito inteligente, ele não herdou aquilo geneticamente, organicamente, né? Cada espírito tem suas conquistas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim? Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e o amor que dedica por igual a todas as criaturas? Então, aqui são alguns questionamentos para nos fazer concluir sobre a lógica da reencarnação ou não, né? Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, né? Se Deus é justo, ele nos coloca na mesma condição e nos dá a liberdade. Eu estava lembrando aqui agora, sei por que isso me veio à cabeça, não sei se vocês lembram daquele desenho, Corrida Maluca, né? Não sei se vocês lembram da Corrida Maluca. Não sei quem assistia a Corrida Maluca. Então você tinha na Corrida Maluca lá vários personagens diferentes, né? Tinha lá Penélope, tinha os irmãos Rocha lá, não sei se tinham vários, e cada um desenvolvia lá, né? Tinha aquele que sempre fazia uma malandragem para chegar mais rápido, mas sempre se dava mal, o outro que sabia mexer bastante no carro e acelerava. Então, eu acho que assim somos nós, né? Deus nos cria simples e ignorantes, e nessa corrida maluca aí que a gente vive, né, que a gente pode fazer essa analogia, cada um de nós assume as responsabilidades e toma as rédeas da nossa vida. Claro que na medida que nós evoluímos intelectualmente, e eu acho que o espiritismo ele nos concita muito ao estudo, né? Quanto mais a gente estuda na doutrina, mais a gente vê que nada sabemos, e a literatura ela é bastante vasta e não é fácil, né? Tem muitos livros que são muito complexos e que se você for pegar para ler na cama, você não vai entender nada. Você tem que sentar para estudar, marcar, anotar, senão você fica ali na superficialidade. Então, a doutrina espírita, ela nos concita a essa
evolução não só moral, como também intelectual, porque se eu não avançar na intelectualidade, eu não vou conseguir compreender alguns pontos da doutrina. É claro que a parte moral ela é muito mais acessível a todos, mas se nós entrarmos em determinados aspectos aí da Gênese ou dos nossos aspectos psicológicos, né? Vamos ler aí a obra de Joana de Ângeles, né? Tem muita coisa ali que tem nomenclatura, você tem que ler com o dicionário do lado, né? Da própria Gênese, né? Você precisa de alguém ali para te auxiliar. Então não é simples, né? Então está sempre nos concitando ao crescimento intelectual. Então, quais são os pontos centrais do nosso estudo de hoje? É a relação entre a doutrina da reencarnação e a manifestação da justiça divina. A influência da relação de causa e efeito no processo reencarnatório. Então, eu tenho aqui, dentro da relação de causa e efeito, meu planejamento reencarnatório, né, que vai ser baseado nas minhas escolhas pretéritas, e aí eu vou planejar o meu futuro. As finalidades gerais da reencarnação, reparação, né, por meio de expiações e provas, quer dizer, a reparação por meio de expiações, a aprendizagem aqui por meio das expiações e das provas, e, consequentemente, a nossa caminhada para a perfeição. Bom, então a Gênese ela traz aqui 10 tópicos que tratam das finalidades e fundamentos da reencarnação. Então, são importantes que passemos por eles aqui. E aí o item 1 aqui da Gênesis, capítulo 11, item 24, que traz assim para a gente o seguinte: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Então, olha que interessante. O fato de estarmos num corpo físico significa que nós temos necessidades diferentes das que nós temos quando estamos somente na condição de espírito desencarnado. Então, como Kardec nos coloca aqui, precisamos de alimento do corpo, a segurança, prover o alimento do corpo, a sua segurança, ao bem-estar, né? Então, para que possamos atender a isso, naturalmente, o homem precisa desenvolver mecanismos para conseguir esse alimento, para prover o alimento a toda a humanidade, né? Existiam, inclusive, teorias, né, anteriormente que não levavam em consideração o desenvolvimento da tecnologia, quer dizer, que num determinado momento não teria comida para toda a humanidade. Então, o homem precisou desenvolver e crescer intelectualmente para atender a essas necessidades da matéria. Então, a união dele com o corpo já traz, obrigatoriamente, faz com que ele tenha que buscar algumas situações. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. Então, olha só, não é em uma encarnação. Gente, eu acho que cada um de nós aqui, nós 14 que estamos aqui conectados nessa reunião, se cada um de nós olhar para si, cada um de nós aqui sabe das suas imperfeições. Todo mundo sabe que das suas más tendências, não precisamos citá-las aqui. E se escolhermos somente uma delas, talvez a gente acredite que nem em uma encarnação seja possível melhorar aquela, né? Porque são muitos atributos que precisam ser desenvolvidos, né, Marcos? São muitos, né? Então, mediante as diversas encarnações, a gente vai aos poucos melhorando, né? Até eu tenho uma amiga que ela é vegana e eu gosto muito de churrasco. Eu gosto muito de churrasco. Faço churrasco aqui em casa toda semana. E aí sempre eu posto, às vezes posto no Instagram, no Stories, uma fotinha do churrasco e tal, e ela me manda um olhinho, assim, uma carinha meio crítica, né? Porque a gente tem essas questões aí na doutrina falando sobre não consumir carne e tal, tudo mais. E eu não quero entrar nesse mérito, mas eu falo para ela, eu falo, fulano, olha só, eu ainda tenho muitos atributos mais importantes para desenvolver agora. Então esse aí, ó, de não comer carne, eu vou deixar um pouco para depois.
eu preciso resolver, preciso, mas não agora. Então, deixa isso para mais tarde, né? Porque são muitas coisas que a gente precisa, né? Melhorar. Então, as provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Quando bem suportadas, isso é interessante. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Então, gente, não adianta rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria para ser perdoado. Você vai ter que expiar. Essa expiação ela pode acontecer de diversas formas. Vai depender da necessidade do espírito. Tá? Pelo trabalho inteligente que o espírito, executa em seu proveito sobre a matéria do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator consistente. Aqui é um pouco semelhante àquele item número 1. Né? Então, a gente vive num planeta onde a gente está aprendendo a manipulá-lo, ainda estamos em processo, né? Porque a gente... A sociedade ela evoluiu com diversas práticas não sustentáveis, né, a longo prazo, e que hoje nós vemos o dano que está sendo causado para o planeta com aquecimento global e outras questões, outras alterações ambientais. E à medida que nós vamos experienciando isso, nós percebemos o dano que a gente está causando para o planeta, e aí começa, não, vamos nos reunir, vamos fazer a reunião X para debater quais seriam as principais iniciativas para melhor aproveitarmos o planeta sem destruí-lo. Então, hoje a gente já tem, não completamente, mas já de alguma forma, essa visão, né, de sustentabilidade. Né? Vamos usufruir dos bens materiais que o planeta nos fornece, mas de forma sustentável para que eles permaneçam aí para as próximas gerações. Isso é uma evolução? Sim, isso é uma evolução. Os espíritos superiores esclarecem que há expiação nas diversas existências no plano material, tendo em vista o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça, que já é o livro dos espíritos. Então, nas mais diversas existências, nós passamos por expiações referentes a situações passadas. A gente não pode afirmar que algo negativo que tenha acontecido nessa encarnação vai ser expiado necessariamente na encarnação anterior, tá? Não na encarnação posterior, não necessariamente, tá? Pode ser numa próxima, tudo isso vai ser avaliado. Gente, quando eu falo avaliado, eu gosto, é como se fosse uma escola mesmo, tá, gente? Como se fosse uma escola mesmo. Tem lá nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, os espíritos mais evoluídos, nossos espíritos que nos amam. É como se fosse lá o nosso conselho pedagógico da escola, né? Tem lá o psicólogo, o pedagogo, o orientador educacional, para ver esse fulaninho aqui não tá dando certo, tá batendo nos coleguinhas, o que a gente vai fazer com ele? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Oi? Você pode voltar ao slide anterior, por favor? Desculpa. Sim. Os espíritos superiores esclarecem que há expiação nas diversas existências do plano material, tendo em vista o melhoramento progressivo. Eu estou tentando entender essa questão. Não, porque você está... Acho que você questão 167 do Livro dos Espíritos? 167. Eu acho que expiação, as expiações só não vão existir mais nos mundos celestes, né? Onde o espírito talvez não vai ter nem necessidade de encarnar, né? Não sei se foi essa a sua questão. A gente vê depois. Bom, os 5 aqui, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente. Então, olha como Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos, né, na introdução. A vida material, ela é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente, até que haja atingido a absoluta perfeição moral. Então, a nossa verdadeira vida, ela não é a vida encarnada, né? Ela é a vida do espírito. Ela é a vida do espírito. Então, a vida material ela é uma prova, sim, porque ela é difícil.
E claro que essa prova ela vai ficando mais leve à medida que nós vamos evoluindo e vamos nos desmaterializando. E é o que acontece com o nosso perispírito, até como falamos sobre isso em reuniões passadas. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Então, se num determinado, sei lá, você considera que num determinado atributo vaidade, você não é mais, não sou mais vaidoso. E você passou 10 anos sem ser vaidoso. E aí, de repente, você tem uma atitude vaidosa. Você regrediu? Não, você nunca deixou de ser vaidoso. Talvez tivesse mais contido. Mas no momento em que o espírito tem determinada conquista, aquilo não volta mais a acontecer. Ele não regride, ele pode estacionar. Os espíritos superiores ensinam não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Acho que é bem consolador isso, né? É bem consolador saber disso. Pelo menos para mim é bem consolador saber isso, né? Que todas as nossas... Agora, isso também naturalmente não pode servir de escusa para que continuemos praticando erros, né? Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, o principal ponto aí, não existem faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar, e eu acho que isso é bastante consolador, porque provavelmente grande parte de nós tenhamos arrependimentos, culpas, às vezes, por conta de situações passadas. Mas a doutrina nos mostra que nós, sim, sempre podemos apagar isso. A passagem dos espíritos pela vida corporal ela é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, a gente deu vários exemplos aqui, né? Desde o homem primitivo e o homem hoje vivendo num mundo que está cada vez mais se tornando sustentável, mas isso tudo acontece por meio do desenvolvimento da sua inteligência, essa visão mais sustentável do planeta. Eu não sei quem já teve oportunidade de assistir, no Netflix tem um documentário que conta a história do Bill Gates, né? E, enfim, não sei até que ponto tudo aquilo aí é verdadeiro, mas tem a parte da instituição dele que relata... Ele usa grande parte dos bilhões de dólares que ele tem em estudos para melhorar a qualidade de vida de pessoas em países sem saneamento básico, sem as necessidades básicas serem atendidas. Então, por exemplo, ele vê lá em alguns países da África que não tem rede de esgoto, onde as pessoas ainda defecam na rua, enfim, não tem um local para despejar. Então, ele promoveu eventos e congressos e iniciativas para que pessoas apresentassem soluções para aquilo. Então, as pessoas, valendo dinheiro, claro, as pessoas tiveram que se dedicar, tiveram que estudar, tiveram que desenvolver estudos. Então, olha que interessante, né? Como as exigências da vida material alavancam o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, são aquelas questões que nós falamos também anteriormente sobre passamos pelas situações necessárias e de acordo com as vivências do nosso espírito, né? De acordo com o nosso passado, de acordo com o que fizemos e quais foram as nossas escolhas em encarnações anteriores. Então, tudo que estamos vivendo hoje é uma consequência disso. Existe determinismo? Vou ficar nessa condição eternamente? Não, não existe. Não existe, eu nasci pobre, significa que eu tenho que ficar pobre para o resto da vida? Não. A sociedade vai trabalhar por isso, eu individualmente posso trabalhar para sair dessa situação, e dependendo dos meus méritos, sim, eu vou sair ou não. Né? Tudo vai depender do trabalho do espírito. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que responde à ideia que nós, espíritas, formamos da justiça de Deus
para com os homens que se acham em condição moral inferior, a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, quando eu penso em uma única vida, uma única experiência, quer dizer, poxa, se eu errar, eu não vou ter outra oportunidade, né? Então, Deus, na sua misericórdia divina, ele nos oferta a possibilidade de termos livre-arbítrio, estarmos imersos na lei de causa e efeito, assumimos a responsabilidade e o mérito pelas nossas atitudes, e isso vai definir a nossa caminhada evolutiva para a nossa principal finalidade, que é a evolução, né? Enfim, esses outros slides aqui, eles são complementares. Eu, na verdade, não vou pulá-los aqui para não ficar cansativo, mas eu queria mostrar para vocês aqui, para quem nunca viu, uma imagem aqui, que é a imagem do túmulo de Kardec, lá em Paris. O corpo dele está enterrado no cemitério Père Lachaise, que é no subúrbio de Paris. E é um cemitério, eu tive a oportunidade de ir lá. É um cemitério onde estão enterradas várias pessoas famosas, né, da história da França. E ele está enterrado lá. E aqui no túmulo dele está esculpido aqui nessa parte de cima, que é onde essa cruz. Não sei se vocês estão vendo aqui em cima. Não sei se vocês conseguem ver a minha setinha. Mas tem aqui em cima um escrito aqui em cima do túmulo dele. Não sei quem vocês não vão conseguir ver o que está escrito, mas dá para ver que tem uma inscrição aí em francês, que traduzida diz o seguinte: nascer, que também está na obra, também está eu não sei se está no Livro dos Espíritos ou no Evangelho, não sei. Não me lembro. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, isso aqui está esculpido aqui no túmulo de Kardec, e eu acho que isso aqui simboliza... essa frase simboliza para mim todo o conceito que a gente estudou hoje. Para mim, isso aqui é o melhor fecho do que a gente falou hoje. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Não é regredir, sempre progredir. Tal é a lei. Essa é a lei da natureza. A lei da natureza é a mesma da lei de Deus. A lei de Deus é a lei da natureza. E dentro dessa lei, a nossa finalidade é sempre o progresso. Bom, gente, era isso. Acho que eu falei muito hoje. Essa era a mensagem. Só um minutinho. Essa era a mensagem que eu queria colocar para vocês sobre o nosso tema de hoje, tá? E, naturalmente, gente, quem tiver dúvida, a gente tem alguns minutos ainda, mas quem tiver dúvidas ou tiver outras dúvidas, pode mandar mensagem no grupo, mandar em mensagem inbox pra gente, que a gente tenta, né, esclarecer. E claro que esse estudo aqui, ele não é um estudo exaustivo, né? Ele não tem o objetivo de responder tudo sobre reencarnação, mas que fique como motivação, né? Como eu falei aqui, a doutrina espírita, ela nos concita sempre a estudar, então a gente tem que aprofundar, tem que buscar, e obras não faltam sobre isso. Pode falar, Regina. Eu queria saber da Aglaé, se a gente falou, e ela não voltou a falar sobre o sentimento, a dúvida, a dor que ela estava sentindo. Quero saber se mudou, se você quer falar. Oi, não, Regina, eu estava só escutando, né? Eu gosto muito de escutar. Eu acho que eu preciso estudar mais para formular algumas questões. Mas foi muito boa a aula. Ainda está doendo o coração, né? Oi? Ainda está doendo. Não tem dor, sem dúvida. Então, mas é uma questão que a gente pode conversar mais. Eu acho que isso precisa de abrir o coração, falar o que está pensando, e a gente vai lá nas obras. Inclusive, nós estamos ainda com uma pendência que eu já pesquisei bastante, conversei com muitas pessoas,
cheguei a umas conclusões de uma pendência de 2 semanas. Eu vou mandar para vocês hoje. E eu, como o Júnior falou, eu acho que a gente tem que continuar conversando, porque esse tempo é muito curto para a gente ficar 1h30, né? Que a gente, às vezes, quer falar mais e fica com receio de não aproveitar bem o tempo. Mas que a gente fique todos de coração aberto para falar, para perguntar, para dizer que não concorda, que não entende. Isso faz parte do nosso crescimento, porque aqui a gente não está só com o objetivo de passar conteúdo, né? A gente fazer reflexões e entender um pouquinho mais a cada dia a mecânica divina para nosso crescimento, para nossa caminhada. Verdade. Regina, eu tenho uma pergunta. Está ouvindo? Estou ouvindo. Sim. É o seguinte, aqui no Brasil, a doutrina espírita, ela se revestiu um pouco como uma religião, né? Ela é uma doutrina que tem meio um caráter religioso. O que acontece nos outros países? Porque eu sei que existem fóruns que, né, acho que se encontram os espíritos, não sei, mas existem associações internacionais. Mas o que acontece nos outros países? Ela também tem esse caráter meio religioso? Ou como é que funciona nos outros lugares? Então, Rosângela, a doutrina espírita, ela tem 3 bases: a base filosófica, a base científica e a base religiosa. Então, se você estiver falando de doutrina espírita, é essa, com esse tríplice aspecto. Se existe espiritismo em muitos países, eu não vou te dizer quais são eles, mas nós temos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, existem espíritas em todos os lugares, e o Conselho Espírita Internacional trabalha nessa divulgação, nessa junção. Nós vamos, inclusive, falar, acho que ainda esse semestre, sobre o movimento espírita. Agora, se em outros países, ou mesmo no Brasil, existe alguma doutrina filosófica, científica, que trata de pontos semelhantes à doutrina, pode até existir, mas se não for essa doutrina de Allan Kardec, que Allan Kardec codificou com esses 3 bases, não é espiritismo. Então, a gente tem sempre que ligar o que é espiritismo do que não é espiritismo. Não sei se eu te respondi. Rosângela. Oi. Há 2 ou 3 domingos atrás, o Rossandro Finja, talvez seja interessante você ver, ele fez uma live com outras 3 pessoas, e a pauta da live era justamente o espiritismo fora do Brasil. As 3 pessoas são brasileiros, que moram muito tempo fora do Brasil, aí 2 moram nos Estados Unidos, eu acho que um mora em algum país da Europa, que eu não me recordo, e a moça que mora nos Estados Unidos hoje, ela iniciou na França, ela conta como foi a trajetória dela de se inserir na doutrina espírita na França e depois nos Estados Unidos. Talvez... Isso tá no canal dele, das palestras? Está no dele e também está no canal chamado TV7. É TV7, que eu acho que a TV7 é um canal lá de Campina Grande, que todo domingo, às 10 horas da manhã, ele faz alguma live sobre espiritismo e alguma coisa. Amanhã, por exemplo, eu vou olhar. Sobre espiritismo e constelação familiar. E ele vai... Agora, eu não... Só para complementar... Eu vou buscar, porque eu não lembro o nome, mas eu lembro da fisionomia das pessoas. Então, eu vou buscar e se eu reencontrar, eu coloco lá no grupo, tá bom? Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Eu tenho curiosidade nisso. A minha dúvida, Regina, é porque, assim, logo no início do curso, né, numa das primeiras aulas, você colocou que a doutrina espírita aqui no Brasil tinha um pouco esse viés religioso, né? Então, aí eu fiquei na dúvida, eu digo, será que isso acontece só no Brasil ou nos outros países também entrou por esse caminho ou é diferente? Eu lembro bem dessa aula e eu sempre tive essa dúvida.
Então, Rosângela, não é um viés religioso, ela é uma religião. Então, exatamente. Se ela se traduz como religião no Brasil, ela também é considerada religião em outros países? Talvez seja essa a pergunta mais correta. Então, em qualquer lugar que se falar em doutrina espírita, é religião, é filosofia, é ciência. Em qualquer lugar, doutrina espírita. Agora, Tá bom. existem outras filosofias, outras ciências, sem o vínculo religioso. Mas doutrina espírita é isso em qualquer lugar. É tudo isso em qualquer lugar. Tá bom. Tá bom? Beleza, era só isso mesmo. Obrigada. De nada. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? 12. Tem gente que não está aparecendo aqui, né? Nós somos 13 e aqui só tem 12 pessoas. Para mim está aparecendo 13 aqui. Então, mas nas fotos... Eu gostaria que a gente um dia, se puder, semana que vem, a gente fazer uma foto. Todo mundo mostrar o rosto e a gente fazer uma foto para a gente se identificar melhor. O que vocês acham? Legal, Regina, eu topo. Só sempre lembrando que aqui não estou só, tá sempre eu e Débora, tá? Era para a gente ter feito essa foto no primeiro dia presencial, e eu me culpo por isso. Então, a gente podia fazer pelo menos o rostinho de cada pessoa aqui, para identificar o nosso grupo. Regina, posso falar? Rápido, só para explicar uma coisa. Posso falar? Júlia, pode? Claro, pode sim. Itiane. Então, é porque tem um aberto aqui que eu acho que é a ilustração do Júnior, por isso que fica constando como 13, na verdade somos 12. Tem um que é SGS5 aqui. BSB, Campo... É o Júnior. Sou eu. Então, é o Júnior. Mas você está aqui e está em outro. Tem dois EG? Tem dois. Tem você e... Mas antes tinha outro. Porque acho que antes era a apresentação que estava mostrando. Era a apresentação. Então é isso. Acho que eu falei besteira, desculpa. Mas nós vamos dar um jeito de fazer uma foto, então. Os 3 tá certo. Não, eu tô contando 13 aqui mesmo. É porque na minha tela, por exemplo, eu vejo os outros 12, a 13ª sou eu. Se o chat estiver aberto, eu não me vejo, entendeu? Mas, assim, sou eu a 13ª e eu vejo vocês 12. É verdade. Eu não me vejo, tá. Eu quero dar um jeito de aparecer todo mundo. É isso mesmo. Regina, você faz a prece pra gente? Eu faço. Você estiver inspirada, né? Eu quero falar do fundo do coração, da alegria que nós temos de nos reunirmos, de falarmos dessa doutrina, essa doutrina que nos mostra a bondade infinita do Pai, que nos mostra com mais clareza a mensagem do Cristo, e para pedir aos amigos espirituais que amparam a S5, que essas vibrações de amor, de carinho, de harmonia, que aqui estamos reunindo, que elas possam alcançar os nossos companheiros, os nossos amigos que não puderam participar hoje da reunião. E quero pedir ainda que essas vibrações alcancem todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que, no plano físico ou no plano espiritual, especialmente as pessoas que ainda se comprazem no erro, que provocam a dor, aqueles que estão plantando espinhos, que eles possam ser convidados amorosamente
a fazer novas escolhas, a buscar novas sementes, sementes a serem colhidas no futuro, responsável, que todos nós, Senhor, possamos aproveitar a oportunidade da reencarnação para fazer uma semeadura de boas sementes. Ampare, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, pessoal. Gente, boa noite. Obrigado aí. Boa noite, pessoal. Obrigada. Paz e bem para todos.